Ronaldo! Puto, caí, preciso de ajuda, não consigo virar a moto. Peraí, onde é que estás? Estou cá em cima, na curva onde tem os carros, pá. Peraí que eu tenho que dar a volta, peraí. Tá, puto, se ficou virado do avesso eu não consigo levantar isto sozinho. Estou aí. Tá, vá. Ui. Tive que dar a volta. A moto do Gonçalo caiu. Vou agora subir para ajudar a levantar. Já é esta? É, para na outra curva a seguir. Eu estou preocupado a ver se está tudo bem. Espera, está a bater algum lado? Não, está tudo virado, não está? Estás a travar? Tenho, está. Estás? Vamos para cima? 1, 2, bora! As minhas costas! Bora para cima! Estás a travar? Ela está engatada, meu. Vai cair, puto, vai cair! Vai cair! Calma, caralho! Não é que eu estou empalado cá em baixo. Ai! Estás a travar? Sou Arnaldo Guedes, tenho 37 anos, sou viciado em viagens de aventura. Já fiz 2 vezes o Rio Zezer e o Rio Tejo de canoa em autonomia, 8 dias a remar, a acampar nas margens. Em 2004 fiz a minha primeira viagem de bicicleta, 400 km sozinho em autonomia também. Em 2008, com um amigo meu, vim a pedalar da Irlanda até Portugal, 2.200 km, 22 dias. E depois precisava de algo diferente, algo maior. E daí ter nascido este projeto, o projeto da viagem ao Cabo Norte, 21 países em 30 dias. Uma aventura gigante para uma vida. Meu nome é Gonçalo Franco, tenho 35 anos, trabalho em telecomunicações. Viagens de aventura, só mais recentemente, desde que tenho moto. Esta foi, claro, a maior de todas. Viagens grandes tenho da Tailândia, do ano passado. Não levei a minha moto, mas aluguei 5, 6 motas lá e percorremos o país todo, sempre uma em cada sítio que nós íamos. E queria uma aventura grande. E aqui está ela. Eu conheci o Arnaldo aqui, víamos todas as semanas, pelo menos uma vez, porque era habitual estarmos sempre aqui. Entretanto, fomos a Góis, um grupo de amigos, e ele começou a falar na viagem. E quando ouço falar de uma viagem desta dimensão, alguém dizer que vai, assim, será? E eu sempre a falar da viagem, quero ir ao Cabo Norte, estou a desenhar uma viagem. E em Góis ele perguntou-me, mas vais mesmo ao Cabo Norte? Como é que é? Vai acontecer, não vai acontecer? Estás só a falar? Eu, não, vou mesmo ao Cabo Norte, vai ser julho, agosto do próximo ano. E a partir daí, rapidamente, eu comecei a mexer para juntar a viagem. Começámos a preparação da viagem com umas viagens de fim de semana, conhecermos, ver como é que funcionávamos, com mais malta, treinar frio. O Gonçalo nunca tinha dormido com frio numa tenda, portanto tivemos ali um estágio na Serra da Estrela. Tive um estágio na Serra da Estrela com equipamento de verão a dormir com menos 2 graus, correu muito bem, ou seja, não dormi nessa noite, tinha 4 camadas de roupa. Portanto foi... E decidi, ok, vou comprar tudo novo, isto não serve. Nós tínhamos cerca de 17 mil km para fazer, tínhamos 16 e tal desenhados, mais ou menos, em 22 dias. Depois conseguimos alterar ali um bocadinho para 4 semanas, pronto, ficámos com os 29 dias, 30 dias. E a partir daí foi, ok, temos aqui 600 km para fazer por dia, 700, portanto, não é turismo, é andar para a frente. E fazer isto tudo, e ainda por cima a chuva e a acampar no fim do dia, é complicado fazer isto todos os dias. E todos os dias durante um mês. Nós não queríamos fazer isto de maneira fácil, por isso tinha que ser feito.
conceito da aventura era não gastar dinheiro. Portanto, tentar fazer campismo selvagem, cozinharmos a nossa própria comida. Portanto, não fazer turismo, era mesmo uma aventura. E para o Gonçalo foi um bocadinho novidade, pronto, e trouxe alguns momentos de giros, não é? Porque é novidade. É sair da zona de conforto. Por exemplo, dormir num banco de jardim e acordar à mangueirada, em França, já não sei bem o sítio. Acordei com a senhora a lavar o chão, ia-nos lavando a nós. Onde é que tu dormiste? Ali. Literalmente, ali. Sempre que chegávamos ao lado, nunca sabíamos onde é que íamos dormir. Chegávamos muitas vezes à 1, 2 da manhã, parávamos, bem, onde é que vamos dormir? Temos que arranjar algum local. Eu andava à procura de um sítio, o Arnaldo dizia, olha, procuras tu. Está bem. Fui à procura e atrás de uma fábrica encontramos uma espécie de um jardinzinho, uma casinha de madeira, tinha eletricidade, tinha luz, um jardim perfeito, com uma espécie de praia num fiordo, um barco ao lado, e olha, é isto mesmo, vamos ficar aqui. Acabámos de passar um túnel 8 km, aproveitámos para secar, com o ventinho lá dentro, já que lá não chove. Agora andamos à procura de um sítio para dormir. Não sei se a gente devia estar aqui, se calhar não. Dá aquilo ali, não? Para-te parecer bem. Vamos dormir aqui, neste spot que o Gonçalo arranjou. Tem ali uma casinha brutal, com umas mesinhas, tem corrente elétrica e tudo. Estamos aqui num spot not so stealth camping. Bem, acabei de ver que tenho o segundo par de meias todo encharcado. E estas já eram desde inverno. Por isso agora está... não sei, nem sei se tenho mais meias ali, acho que tenho. Mas não sei como é que vou secar isto. O que vale é que... O jantar está pronto. Senão estamos tramados, não é? Assim está quentinho e ajuda a secar os pés. Nós tínhamos motas diferentes, mais pequenas, e então estávamos a pensar trocar depois de viagem, quem sabe, um dia vamos trocar de moto, então por que não trocarmos já? Então a 3 meses da viagem comprámos 2 motas usadas, 2 Super Tenerés, despidas, sem extras, sem praticamente nada, e foram 3 meses de quartas-feiras enfiados na garagem, quintas, sextas à noite. As primeiras semanas foi todos os dias. Sempre a montar coisas e a personalizar e a preparar. 2, 3 semanas todos os dias. Porquê o Cabo Norte? O Cabo Norte é o fim do mundo, basicamente. É o ponto mais setentrional da Europa, é o sítio onde se consegue ir com um veículo mais a norte quase do planeta. Portanto, é um grande desafio. Atravessar a Noruega inteira para chegar ao Cabo Norte é uma aventura dentro da própria aventura. Nós fizemos quase 18 mil quilómetros e só desde que entramos na Noruega até que chegámos ao Cabo Norte tínhamos que fazer 3 mil quilómetros. Quando nós lá chegámos era mesmo o fim do mundo. Aquilo estava em umas condições um bocadinho complicadas. Foi o que nós sentimos, pelo menos. Entrámos dentro de uma bola, digamos assim. O Cabo Norte é numa ilha. Temos que mergulhar dentro de um túnel para chegar lá. Um túnel às vezes quente, outras vezes com nevoeiro, que não se vê nada lá dentro. Os capacetes embaciavam por fora. Deixávamos de ver, tipo, o que é que se passou? O punho logo não dá a trabalhar. Não, é por fora. Isto embacia por fora. Mergulhas nesse túnel e depois chegas a uma estrada com 120 km da estrada mais bonita que eu fiz na minha vida, até uma bola ferrugenta. E quando estás mesmo quase a chegar lá, nos últimos 200 metros... Um vendaval brutal, não se via nada. Eu não via a moto dele à minha frente. Ele entrou para mim que eu, no nevoeiro, deixei de o ver. Parámos em frente à cancela, assim, o que é que a gente faz? Eu não sei se conseguimos passar, eu não vejo a estrada, eu não vejo o caminho. Lá conseguimos passar, lá conseguimos dar com a esfera. 70 km por hora de vento, as nuvens a passarem por ti, umidade por todo lado, eletrónica caput. Deixa tudo funcionar. Tudo. Nós repetimos a chegada ao Cabo Norte 2 vezes para gravarmos com a câmara dele, que ainda dizia que queria gravar ali. Então chegámos, ela parou de gravar, voltámos para trás para fazer outra vez a chegada, para ficarmos com um planinho da chegada. Parecia-nos que tinha ficado e depois quando chegámos, quando fomos ver à noite já saídos daquelas nuvens, quando estávamos quase a chegar à bola, ela parou de gravar também. Fugimos dali, literalmente. Fugimos poucos quilómetros para trás e acampámos com o sol. Que frio!
que nós estamos? Onde é que nós estamos? A fazer o quê? A acampar. Vou dormir, que são 3 da manhã, apesar de não parecer. Ficámos os dois sem pastilhas em Cracóvia. Eu andava já há 2 ou 3 semáforos a dizer-lhe: a tua moto está a fazer barulho. Não, a tua é que está. Então parámos para ver em Cracóvia. Não tínhamos os 2 pastilhas atrás, telemóvel, internet. Liguei para uma loja. Tipo, ele falava muito mal inglês, eu falo 2 palavras de polaco. Então ele percebeu o que eu queria, não tinha pastilhas para mim e disse-me o nome de outra loja que talvez tivesse. Só que perceber o que é que ele estava a dizer não foi fácil. Conseguimos arranjar pastilhas em stock, 2 conjuntos, um para mim e outro para ele. Vamos agora começar a mudá-las. Pedimos ao senhor para mudar aqui à porta da loja. Portanto, siga. A subida ao Col de Sommelier é o sítio mais brutal, a experiência mais agressiva e mais linda que eu tive até agora. Nós, a meio da subida, passaram por nós muitas motas que vinham lá de cima e uma delas, ele vinha a dizer: não, para aqui com isso não, tipo, ele a apontar para as nossas motas: não subam com isso, tipo. Nós íamos super carregados mesmo para fazer aquela subida. É a estrada não pavimentada mais alta da Europa, vai ter aos 3.000 metros e nós íamos com as motas carregadíssimas, eu não sei o peso, mas 300 e qualquer coisa quilos. E no fim a estrada é muito complicada, tem muitas pedras e eu estava com um bocado de medo, não sabia como é que ia correr, mas aquilo é uma sensação brutal. Para já é lindo, é mesmo lindo. Lagos de água azul, um vale brutal, uma cascata gigante. Eu estava felicíssimo, eu não sei se me apetecia gritar. Não sei, houve uma altura quando nós estávamos a descer, o Arnaldo um bocadinho mais à frente, eu disse: isto agora já passei o pior. Claro que aí correu mal, eu ia tudo contente a descer, a fazer um cotovelo, depois queria pôr o pé no chão, não via chão que ia para o lado, comecei a gritar, ele lá ouviu, depois eu pensei: o que é que foi? Assim, caí, eu preciso de ajuda, não consigo levantar a moto do chão, nunca na vida sozinho, porque ela estava numa posição muito difícil, então ele teve que voltar a subir tudo, depois lá me ajudou a levantar aquilo, um bocadinho nervoso. Estava nervoso porque era o 3º dia de viagem e pá, estragar a moto no 3º dia de viagem é um bocado chato. Eu não podia continuar, era o que me preocupava mais, não era a moto em si. Welcome to Russia! E vamos nós entrar na Rússia. Eu estou a ultrapassar pela berma mesmo. E agora vai passar o caminhão de fogo e vem um gajo de frente. Adorei mesmo a Rússia. O caos. Toda a gente tem uma ideia errada de muitos países. Eu conheci um viajante no Motorcycle Film Festival que andou 6 anos à volta do mundo e que disse: eu abri os jornais antes de arrancar e só encontrava notícias de pessoas más e de coisas perigosas. Eu andei 6 anos à volta do mundo e não conheci uma única pessoa má. Foi isso que eu senti na Rússia. Toda a gente que nós dissemos que íamos à Rússia disseram que íamos ter problemas. O nosso Airbnb em Praga disse-nos: vocês têm dinheiro? Então a viagem vai acabar na Rússia. Tudo assim. Foi brutal porque eles conduzem de uma maneira muito especial, mas têm muito respeito. Ou seja, uma estrada com 2 faixas de rodagem, uma para cada lado, transforma-se em 5. Mas é tudo muito organizado e com muito respeito. Ou seja, tu chegas atrás de um carro, o carro manda-se para a berma, para tu ultrapassares, mas se alguém te quiser ultrapassar a ti, ultrapassa. E se vier alguém de frente, manda-se para a berma. Portanto, tu consegues criar 5 faixas de rodagem em 2. A nossa couchsurfer ia acordar às 6 da manhã para ir trabalhar. Nós atrasámos na fronteira, demorámos quase 3 horas a atravessar a fronteira. E eu mandei um SMS para ela: nós vamos chegar para aí à meia-noite, estamos aqui super atrasados na fronteira. E ela: não, tranquilo, podes vir, não tem problema, espero por vocês, sem problema nenhum. Estamos em casa da Ana, deixou-nos a chave de casa. Nós vamos agora ao trabalho dela entregar-lhe a chave e vamos dar uma voltinha por São Petersburgo. O nosso patrocinador principal, a Ginja Dobits, nasceu num brainstorming de hora de almoço. E a nossa ideia era:
todas as pessoas com quem nós nos fôssemos cruzando, dar a conhecer e ouvir eles a tentarem dizer o nome do produto. Villa de Reinhardt, Ginger Diobidos. Znakomite. Fantastyczne. Então acabou por ser muito interessante, porque tivemos, por exemplo, um episódio na Rússia, uma russa que passa por nós e eu tento falar com ela em inglês, ela não falava uma palavra de inglês, foi para o carro, voltou outra vez para trás e veio tentar perceber o que é que nós queríamos. E eu estava-lhe a dizer Welcome to Russia. E ela falar comigo em russo e eu Welcome to Russia. Welcome to Russia. Я сложно сказать welcome to Russia. Welcome to Russia. E eu depois eu agarrei na garrafa, read the name. E ela, read it. Read. Уиренс. Как правильно сказать? Уиренс? Vila das Rainhas, dela. Oh, Vila das Rainhas, welcome to Russia. Porque ela não percebia uma palavra de inglês. Так много слов. Вилла das Rainhas. Скажу. Welcome to Russia. Villa das Rainhas. Yes? E foi giro aquele compasso ali entre ela tentar perceber o que nós queríamos e o que não queríamos. Foi muito giro, mesmo muito giro. Estamos aqui no barco para Tallinn. Hoje viemos de São Petersburgo, fomos a Helsínquia, demos uma voltinha e agora vamos ter com a Soraya, está em Tallinn à nossa espera. Um sítiozinho para passarmos a noite, já vamos chegar muito tarde, passamos os três e depois vamos seguir. Durante uma semana vamos os três para baixo. Ele vai sair em Budapeste, vai voltar para casa e depois nós seguimos até Lisboa. Em que ponto da viagem é que vocês estavam quando a tua namorada se juntou a vocês? Portanto, ela estava em Helsínquia a tirar fotos e nós estávamos no Cabo Norte a tirar fotos. Estava a visitar uma cidade, nós estávamos no ponto mais a norte da Europa. Fomos descendo, entretanto ela passou para Tallinn, nós chegamos até à Rússia e encontrámos-nos em Tallinn. E seguimos os três, viagem até Budapeste. Serviu para matar saudades, sim. E para ela se integrar também um bocadinho a viagem e ver um bocadinho do que nós estávamos a fazer. Já não fazia uma aventura há 8 anos, quase, assim uma coisa grande. Precisava de sair da zona de conforto, precisava de não saber onde é que ia dormir, precisava de andar à procura, precisava de levar com chuva. Eu adoro sofrer, essa parte é a parte que mais mexe comigo. É o desafio e a parte do sofrer. Eu gosto mesmo de sofrer, sou um bocadinho parvo, mas é o que mexe comigo. Esta viagem para mim foi muito marcante. Trouxe muitas histórias, muitas experiências boas, muitas histórias giras, algumas só para mim, claro. Quando dou por mim a 10 mil km de casa, sentado na minha moto, depois de conduzir 14 horas por dia à chuva, e chegar àquele ponto pelos nossos próprios meios é uma sensação única. Nós temos que crescer com as experiências e se nunca saímos da zona de conforto isso nunca vai acontecer. Depois de fazer algo deste género, acho que percebemos que devemos viver as coisas enquanto podemos e não perder tempo com coisas que não interessam. Esta viagem para mim há 1 ano e meio era apenas um sonho e agora é mais uma realidade. E se vocês têm sonhos, lutem por eles, marquem uma data e concretizem-nos. Vão ver que vale a pena. Olha o Gore-Tex do Lidl aqui por Arnal. Falta metade. A Espanha não é para meninos, é para homenzinhos. Estamos fodidos. És muito Tony. Não cheira mal. Não cheira muito mal, só um bocadinho. Cheiramos a cão molhado. Pronto, cão d'água. São fofinhos, os cães d'água não são.